Você já se imaginou herdeiro de uma casa antiga, apenas para descobrir que ela carrega um segredo aterrorizante? No vídeo de hoje, A Herança da Casa Esquecida, o Espelho Amaldiçoado, você vai se deparar com uma história que vai mexer com seus nervos. Imagine herdar uma mansão assombrada, cheia de segredos obscuros e um espelho amaldiçoado que revela horrores inimagináveis. Nossos protagonistas, como você, foram pegos de surpresa pela descoberta de um espelho antigo que esconde uma presença malévola. Este é um conto onde o medo se transforma em realidade e onde a solução é um enigma mais profundo que qualquer pesadelo. Prepare-se para uma jornada que vai tocar na sua maior dor, o medo do desconhecido, e acompanhar a busca desesperada por respostas. Junte-se a nós e descubra se há uma maneira de romper a maldição e salvar aqueles que amamos de um destino aterrador. Esta é uma história de terror que promete prender sua atenção e fazer você questionar se há algo realmente escondido por trás de cada reflexo. Bem-vindos ao canal Eventos Perturbadores. O sol estava se pondo quando chegamos àquela que parecia ser a nossa nova casa, a casa antiga que meu tio Edgar nos deixara como herança. O vento frio, típico de outono, fazia as folhas secas dançarem ao redor do portão enferrujado, que rangia a cada movimento. À medida que o carro se aproximava, uma sensação de desconforto crescente parecia envolver a todos nós, mas tentamos ignorar, acreditando que era apenas o nervosismo da mudança. A casa se erguia à nossa frente como um gigante adormecido, com suas paredes de pedra cobertas de musgo e janelas empoeiradas que pareciam olhos vazios observando-nos. Era uma construção imponente, com telhados inclinados e uma chaminé que se erguia escura e ameaçadora, contra o céu cinzento. As árvores ao redor estavam nuas, seus galhos retorcidos criando uma espécie de coroa sinistra em torno da casa. Meu pai, que sempre se mostrou prático e racional, tentava dar uma boa impressão. Vamos pessoal, é apenas uma casa antiga. Vamos aproveitar a oportunidade e fazer dela um lar, disse ele, embora seu olhar transmitisse uma leve preocupação. Minha mãe, por outro lado, parecia cada vez mais ansiosa, seus olhos constantemente se desviando para o horizonte como se esperasse ver algo surgindo entre as sombras. Descemos do carro e começamos a descarregar as caixas, enquanto o som dos nossos passos ecoava no ambiente silencioso. O som parecia amplificado pela solidão da casa, como se a própria estrutura estivesse esperando para revelar seus segredos. A entrada principal estava com a porta entreaberta, e uma corrente de ar frio se fazia sentir, como se a casa estivesse exalando um suspiro de alívio por nossa chegada. À medida que entrávamos, a poeira se erguia no ar, criando uma dança fantasmagórica de partículas iluminadas pelos últimos raios de sol. O interior da casa estava tão velho quanto o exterior. As paredes eram cobertas por papéis de parede desbotados e rasgados, e os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como se tentassem se proteger do tempo. Enquanto explorávamos o interior da casa, encontramos uma escada que levava ao segundo andar. O barulho dos degraus rangendo sob nossos pés parecia uma melodia sinistra que acompanhava nossa subida. No andar de cima, encontramos uma série de quartos, cada um com uma atmosfera peculiar e, talvez, um toque de tristeza. Meu pai começou a desempacotar as caixas no que parecia ser o nosso futuro quarto, enquanto minha mãe tentava organizar a cozinha. Foi quando eu entrei em um dos quartos que a sensação de inquietação se intensificou. Era um quarto pequeno, com móveis antigos e uma janela que dava para um jardim abandonado lá fora. Em um canto, coberto por uma lona empoeirada, estava um objeto que capturou minha atenção. Um espelho de moldura dourada, emaranhado em teias de aranha. Mesmo sem saber o que o espelho representava, uma sensação inexplicável me fez recuar. Era como se algo invisível estivesse me observando, esperando para se revelar. O espelho parecia estar ali, não apenas como um objeto decorativo, mas como uma peça essencial de um quebra-cabeça sinistro que ainda estava por vir. Quando eu finalmente encontrei a velha casa, foi como se o tempo tivesse parado ali. A casa parecia ter sido deixada de lado há décadas. A pintura descascada das paredes e o jardim cheio de mato davam a impressão de que ninguém morava ali há muito tempo. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma pequena caixa de madeira que encontrei escondida na antiga sala de estar. Era uma caixa simples, coberta por poeira e teias de aranha. Meu coração batia forte enquanto eu a abria. Dentro,
havia um pedaço de papel antigo, enrolado e amarelado. Era o testamento de Samuel, o homem que tinha morrido e deixado a casa para mim. A caligrafia era difícil de ler, mas consegui decifrar algumas partes. Samuel mencionava que a casa tinha um segredo, algo que deveria ser descoberto apenas por alguém que fosse corajoso o suficiente para enfrentá-lo. Senti um frio na espinha ao ler essas palavras. Por que ele teria deixado um aviso como esse? E qual era esse segredo? Olhei para a casa ao meu redor, e o sentimento de que algo estava prestes a acontecer crescia a cada minuto. Enquanto o sol começava a se pôr, a luz da sala de estar ficou cada vez mais fraca. O papel do testamento tremia nas minhas mãos. Senti que a casa estava cheia de murmúrios do passado, como se as paredes tivessem uma história para contar. Meu instinto me dizia que eu precisava descobrir mais sobre esse segredo, e rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de medo começava a se instalar, como se algo estivesse esperando por mim, escondido nas sombras da casa. A noite caiu e a casa parecia ganhar vida própria. Cada rangido do assoalho e cada sussurro do vento pareciam carregar um significado oculto. Eu sabia que a minha próxima etapa era explorar a casa em busca de pistas que pudessem me levar a entender melhor o que Samuel queria dizer com seu testamento. O medo era grande, mas a curiosidade era maior. Algo me dizia que eu estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Naquela noite, enquanto a lua iluminava a casa com um brilho prateado e inquietante, eu me sentia imerso em um ambiente que parecia estar fora do tempo. O que deveria ter sido um simples exame da propriedade tornou-se uma jornada para descobrir algo desconhecido e perturbador. Na manhã seguinte, decidi começar a explorar a casa em detalhes. Eu andava pela casa, observando cada canto e cada objeto com cuidado. O lugar estava cheio de móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas da antiga vida de Samuel. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo som ocasional de algo caindo ou rangendo. Foi então que comecei a notar pequenas coisas estranhas. O relógio antigo na sala de estar estava marcando uma hora diferente a cada vez que eu olhava para ele. Às vezes, o ponteiro parecia parar por um momento, e depois saltar para uma hora aleatória. O velho piano, que eu tinha notado em um canto, parecia ter uma das teclas, que de vez em quando, emitiam um som melancólico sem ninguém tocando. Essas pequenas anomalias começaram a me inquietar. Mais perturbador foi quando encontrei uma foto antiga em uma moldura empoeirada. Era uma imagem em preto e branco de uma família sorridente na frente da casa. Mas o olhar dos rostos parecia vazio, quase como se eles estivessem sendo forçados a sorrir. Algo naquela foto me deixou desconfortável, e eu decidi deixá-la onde estava e continuar com minha investigação. No entanto, a sensação de que algo estava errado ficou cada vez mais forte. Eu sentia que a casa estava cheia de olhos invisíveis observando cada movimento meu. Às vezes, eu ouvi sussurros abafados, como se alguém estivesse falando em um tom baixo demais para entender. Eu não conseguia identificar de onde vinham, e isso aumentava ainda mais a minha sensação de paranoia. À noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi um som vindo do sótão. Era um arranhar suave, como se algo estivesse se movendo ou tentando sair de algum lugar apertado. O som era intermitente e parecia aumentar em intensidade. Senti uma mistura de medo e determinação e eu precisava descobrir o que estava causando esses sinais estranhos, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Naquela noite, a sensação de ansiedade estava no auge. Eu não conseguia parar de pensar nos estranhos sinais que tinha encontrado na casa. Determinado a enfrentar o que quer que estivesse causando aqueles eventos inexplicáveis, decidi investigar o sótão. Embora meu coração batesse acelerado, eu sabia que precisava seguir em frente. Subi as escadas rangentes que levavam ao sótão, o som do arranhar persistente guiava meus passos. A luz fraca da lanterna tremia em minha mão enquanto eu abria a porta do sótão com um estrondo. O ambiente era empoeirado e cheio de teias de aranha. O sótão estava abarrotado de caixas antigas, móveis cobertos e objetos esquecidos pelo tempo. A sensação de estar sendo observado era quase opressiva. Com cuidado, comecei a vasculhar as caixas. Encontrei uma variedade de itens antigos, roupas desbotadas, brinquedos quebrados e livros com capas gastas.
Nada parecia particularmente fora do comum até que, ao mover uma caixa pesada, notei algo que me fez congelar. Havia uma pequena porta escondida atrás de uma pilha de caixas, quase como se estivesse esperando para ser descoberta. Com a respiração suspensa, abri a pequena porta. Ela rangeu e revelou uma sala muito pequena e escura. No canto, havia uma cadeira antiga de balanço e uma boneca de porcelana com um olhar vazio e enigmático. A boneca estava sentada com as mãos cruzadas e os olhos fixos em mim, como se estivesse esperando minha chegada. Enquanto eu me aproximava da boneca, o arranhar no teto ficou mais intenso, e o ambiente parecia ficar mais frio. O ar estava carregado de uma tensão palpável, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei para a boneca, e de repente, ouvi um sussurro fraco, quase inaudível, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. As palavras eram indistintas, mas a sensação era clara e alguém ou algo estava tentando se comunicar comigo. Eu peguei a boneca com cuidado e a examinei mais de perto. Seus olhos pareciam seguir cada movimento meu, e a sensação de ser observado ficou ainda mais intensa. A sala parecia estar respirando com uma cadência lenta e perturbadora, e eu sabia que algo de sobrenatural estava acontecendo. De repente, senti um frio inexplicável e, na penumbra, uma figura começou a se formar diante de mim. Era uma silhueta nebulosa, que parecia estar flutuando no ar, com um olhar triste e vazio. A figura se aproximou, e eu pude distinguir um rosto familiar e um homem com um olhar de profunda tristeza e arrependimento. Eu não conseguia me mover, meu corpo estava paralisado pelo medo. A figura estendeu a mão, como se estivesse pedindo ajuda ou tentando se comunicar de alguma forma. O ar estava denso com uma tristeza palpável, e a figura começou a desaparecer lentamente, como se estivesse se afastando para um lugar distante. O que eu havia descoberto no sótão me deixou profundamente perturbado. A boneca de porcelana, com seus olhos vazios e expressão fixa, parecia ter algum tipo de conexão com a presença que eu tinha visto. Sem saber o que fazer, decidi investigar mais sobre a boneca e a história por trás dela. Eu passei os dias seguintes procurando informações sobre a boneca e a família que havia vivido na casa. Em livros antigos e registros locais, descobri que a boneca tinha pertencido à filha mais nova da família, uma garotinha chamada Clara. Clara havia morrido tragicamente em um acidente, e a boneca era um presente de sua mãe. Com essas novas informações, fui a uma biblioteca local e conversei com um historiador local que conhecia bem a história da região. Ele me contou que a casa havia sido palco de muitos eventos trágicos, e a morte de Clara havia sido especialmente dolorosa para a família. Acreditava-se que a alma de Clara, com seu espírito infantil e inocente, ainda estava presa na casa, especialmente ligada à boneca. Voltei para casa com um sentimento de urgência. A boneca parecia ter uma conexão direta com o espírito de Clara, e eu precisava descobrir como ajudar a liberar a alma dela. Comecei a investigar a casa em busca de mais pistas. Encontrei antigos diários e cartas, que revelaram mais sobre a vida de Clara e os eventos que cercaram sua morte. Os registros falavam de uma grande tristeza e culpa que a mãe de Clara sentia, acreditando que a morte de sua filha era sua responsabilidade. Eu percebi que a boneca poderia ser um símbolo dessa culpa, um elo entre o mundo dos vivos e dos mortos. Decidi realizar um ritual simples para tentar comunicar-me com o espírito de Clara e ajudá-la a encontrar paz. Munido de velas, um pequeno altar improvisado e algumas palavras de conforto, preparei o ambiente na sala onde a boneca estava. A ideia era criar um espaço que fosse reconfortante e seguro para o espírito. Enquanto eu acendia as velas e fazia uma oração para a alma de Clara, a atmosfera ao redor parecia mudar. O ar ficou mais leve, e uma sensação de calma tomou conta do ambiente. Fiquei sentado em silêncio, esperando por algum sinal ou resposta. A boneca estava sobre a mesa, e eu a observei de perto, na esperança de ver alguma mudança. Após algum tempo, o ambiente começou a esquentar e uma sensação de paz começou a preencher o espaço. Embora eu não visse nada concreto, a presença de Clara parecia estar se dissipando, e o peso opressor que eu havia sentido antes parecia estar diminuindo. Eu sentia que a alma de Clara estava finalmente começando a encontrar a paz que tanto precisava. Com a sensação de que Clara estava finalmente encontrando paz, eu sentia um certo alívio, mas sabia que ainda havia mais a ser resolvido.
Algo me dizia que havia uma mensagem importante que precisava ser descoberta para completar a história da casa e trazer verdadeira tranquilidade. Enquanto vasculhava a casa em busca de mais pistas, encontrei um compartimento secreto embaixo das tábuas do piso do quarto de Clara. O espaço escondia uma pequena caixa de madeira antiga e empoeirada. A caixa estava lacrada com um selo de cera quebrado, e eu pude ver que havia uma fita de cetim ao redor dela. Meu coração acelerou enquanto eu abria a caixa, ansioso para descobrir o que estava escondido dentro dela. Dentro da caixa, havia uma coleção de cartas e diários, escritos com uma caligrafia delicada e clara. As páginas estavam amareladas pelo tempo, e o cheiro de papel antigo era intenso. As cartas eram de Clara para sua mãe, escritas com uma inocência tocante e uma devoção profunda. Nas cartas, Clara expressava seu amor por sua mãe, e falava sobre seus sonhos e esperanças. Havia uma carta em particular que chamou minha atenção. Nela, Clara pedia desculpas por qualquer tristeza que pudesse ter causado e pedia à mãe que não se culpasse pela sua morte. A carta estava repleta de carinho e compreensão, com a assinatura "Com todo o meu amor, Clara". Além das cartas, encontrei um pequeno diário em que Clara falava sobre suas lembranças felizes e o desejo de ver sua mãe sorrir novamente. Havia uma página que estava particularmente destacada, onde Clara havia desenhado uma imagem de sua mãe e dela mesma, com um coração ao redor, e uma mensagem que dizia: "Prometo sempre estar ao seu lado, mamãe". A descoberta dessas cartas e do diário me deu uma nova perspectiva sobre a tragédia que havia ocorrido. Eu percebi que a dor e a culpa que a mãe de Clara carregava eram desnecessárias. Clara não queria que sua mãe se sentisse culpada, ela queria que sua mãe encontrasse a paz e a felicidade novamente. Eu sabia que essas cartas e o diário precisavam ser entregues à mãe de Clara para que ela pudesse finalmente se libertar do peso da culpa e encontrar algum consolo. No entanto, a mãe já não estava mais viva, mas deixei os documentos em um local apropriado na casa, na esperança de que, quem encontrasse, pudesse entender a verdadeira mensagem e ajudar a restaurar a paz na casa. Ao deixar a caixa no lugar onde a encontrei, uma sensação de conclusão e calma tomou conta de mim. Sabia que havia cumprido minha missão de ajudar a alma de Clara a encontrar a paz e trazer à tona a verdade sobre o que realmente aconteceu na casa. Com as cartas e o diário cuidadosamente guardados no compartimento secreto, o ambiente da casa parecia ter mudado. A sensação de opressão e tristeza que antes dominava o lugar, agora parecia ter diminuído. A casa estava silenciosa, como se esperasse pacientemente por um desfecho que finalmente havia chegado. Passei mais algumas horas na casa, tentando absorver o que havia descoberto e refletir sobre o impacto dessas revelações. O som do vento sussurrando pelas janelas quebradas e o crepitar das tábuas antigas eram os únicos sons que me acompanhavam. A sensação de que a casa estava finalmente em paz era palpável. Foi então que eu decidi dar uma última olhada nos arredores para garantir que não havia mais nada a ser encontrado. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, percebi algo inesperado. O velho espelho no corredor, que antes estava coberto de poeira e coberto com um lençol, parecia ter sido limpo. As manchas e a sujeira haviam desaparecido, e o espelho refletia a luz da lua de uma forma clara e serena. Parei em frente ao espelho, sentindo um frio na espinha, mas também uma sensação de serenidade. O reflexo no espelho parecia diferente do habitual. Em vez de ver apenas minha própria imagem, parecia que eu estava vendo algo mais, uma sombra que se movia suavemente e parecia se despedir. Era como se o espelho estivesse mostrando a alma de Clara finalmente encontrando o descanso que havia buscado. Olhando mais de perto, notei que a sombra era mais do que uma simples ilusão, era uma presença reconfortante que parecia estar agradecendo. Eu podia sentir a gratidão no ar, uma sensação de que a missão estava completa e a casa estava finalmente livre das energias perturbadoras que a assombravam. Com um profundo suspiro de alívio, decidi que era hora de partir. Antes de sair, deixei uma última mensagem na sala principal da casa, onde esperava que qualquer futuro visitante pudesse encontrar. Escrevi um breve bilhete dizendo que a casa tinha uma história rica e cheia de amor, e que as sombras que a assombravam agora haviam encontrado a paz. Ao sair pela porta, olhei para trás uma última vez, vendo a casa em sua aparência agora silenciosa e tranquila.
Eu sabia que, embora a história de Clara e da casa fosse dolorosa, também era uma lembrança de que até mesmo nas situações mais sombrias, o amor e a verdade podem trazer luz e paz. Enquanto dirigia para longe da casa, a sensação de tranquilidade continuava a me acompanhar. Sabia que havia ajudado a resolver um mistério antigo e a trazer a paz a uma alma inquieta. E assim, com a certeza de que a história havia chegado ao seu desfecho, deixei a casa para trás, com a esperança de que, um dia, outras histórias como essa encontrariam a mesma paz e resolução. Após a revelação do espelho e a sensação de paz que parecia ter se instalado na casa, eu me vi diante de uma decisão crucial, em permanecer ou ir embora. A atmosfera agora estava mais leve, como se o peso das almas perturbadas tivesse sido aliviado. No entanto, o desejo de explorar mais e entender completamente o impacto da minha descoberta era forte. Passei a noite na casa, e enquanto me acomodava em um dos quartos que havia sido restaurado de forma simples, refletia sobre o que tinha feito e o que ainda poderia fazer. O silêncio da noite parecia mais gentil e acolhedor, em contraste com o clima opressor de antes. As paredes da casa, agora sem os ecos das dores passadas, pareciam contar uma nova história, uma de renovação e esperança. Na manhã seguinte, decidi fazer uma última inspeção pelos arredores da casa. Andei pelo jardim, onde as ervas daninhas haviam sido limpas e as flores começavam a brotar, sugerindo um novo começo para o lugar. A natureza estava retomando seu curso, e a casa parecia mais integrada com o ambiente ao seu redor. A casa tinha uma presença agora, não mais como um lugar assombrado, mas como um espaço com uma história profunda e rica. A decisão de permanecer ou partir não era mais apenas sobre o medo ou a curiosidade, mas sobre a oportunidade de ajudar a transformar o lugar em algo positivo. Enquanto refletia, percebi que o melhor para a casa e para mim seria partir. Eu havia cumprido minha missão de resolver o mistério e trazer paz, e agora era hora de deixar o lugar recomeçar sua vida, sem a presença de um visitante que poderia perturbar o novo equilíbrio encontrado. Preparei minhas coisas, deixando a casa em ordem e garantindo que tudo estava como deveria. O último ato de cuidado foi garantir que o bilhete deixado na sala principal fosse bem visível, para que qualquer futuro visitante pudesse compreender a importância do lugar e a jornada que ali ocorreu. Antes de sair, dei uma última olhada ao redor, observando o sol iluminar as janelas e sentir a brisa suave que agora passava pela casa. Havia um sentimento de conclusão, como se a casa estivesse agradecendo pela ajuda e se preparando para um novo capítulo. Finalmente, fechei a porta atrás de mim, sentindo um misto de satisfação e melancolia. A casa estava agora em paz, e eu, com a certeza de ter feito a coisa certa, segui em direção ao futuro, carregando comigo as lições e experiências adquiridas. Depois de decidir deixar a casa para trás, eu sabia que ainda havia uma parte importante da história que precisava ser revelada, a verdadeira origem da mansão e os eventos que levaram à sua assombração. Determinado a entender completamente a história, comecei a pesquisar a fundo. Voltei para a cidade e, com a ajuda de arquivos antigos e registros históricos, comecei a montar o quebra-cabeça. O trabalho envolveu visitar bibliotecas locais, consultar arquivos de jornais e conversar com historiadores e moradores antigos. Cada pedaço de informação que eu encontrava ajudava a preencher lacunas na história da casa. Descobri que a mansão havia sido construída no início do século XX por um rico industrial, Edward Blackwood. Ele era conhecido por suas ambições e por sua busca incessante de sucesso, o que levou a uma vida cheia de estresse e pressões. A casa foi projetada para ser um símbolo de seu sucesso e riqueza, mas, infelizmente, o preço de sua ambição foi alto. Edward Blackwood enfrentou várias tragédias pessoais ao longo de sua vida. Sua esposa morreu jovem em circunstâncias misteriosas, e seus filhos desapareceram sem deixar rastros. A tristeza e a culpa de perder sua família fizeram com que ele se tornasse uma figura cada vez mais reclusa e perturbada. Com o tempo, a mansão caiu em desuso e foi comprada por outros proprietários, cada um tentando viver ali sem sucesso, em grande parte devido ao ambiente pesado e à sensação de mal-estar que parecia pairar sobre o lugar. Foi durante essas mudanças de propriedade que os rumores de assombrações começaram a se espalhar. A pesquisa revelou também que, além das tragédias pessoais de Edward, a casa foi construída em um local que já tinha um passado sombrio. O terreno, antes de ser adquirido por Blackwood, havia sido o local de eventos trágicos relacionados a conflitos e injustiças.
Esses eventos foram os responsáveis por criar uma energia negativa, que combinada com o sofrimento de Edward e sua família, resultou na atmosfera perturbadora que a casa possuía. A construção do espelho encantado foi, aparentemente, uma tentativa desesperada de Edward para se conectar com o mundo espiritual e encontrar respostas para suas tragédias. Com essas revelações, pude entender que a casa estava não apenas assombrada, mas profundamente marcada pelas tragédias e pela busca de redenção de seu antigo proprietário. As almas que atormentavam o lugar eram reflexos desse sofrimento e da tentativa falha de encontrar paz. A história da mansão não era apenas sobre assombrações, mas sobre o impacto das escolhas e das tragédias na vida das pessoas. Era um lembrete de como o passado pode influenciar o presente, e de como a busca por respostas pode moldar a nossa compreensão dos eventos. Ao finalizar minha pesquisa e compreender toda a história da mansão, percebi que havia uma lição profunda a ser aprendida com a experiência que vivi. A casa, com todo o seu mistério e terror, deixou uma marca indelével em minha vida e naqueles que ouviram a história. Decidi que não poderia simplesmente deixar a mansão para trás sem fazer algo para ajudar a superar o sofrimento que ela representava. A casa não era apenas um lugar de assombração, mas também um símbolo dos desafios que todos enfrentamos e das maneiras como lidamos com a dor e o arrependimento. Organizei uma exposição na cidade, onde compartilhei minha jornada e as descobertas que fiz. A exibição incluía fotos antigas, documentos históricos e uma recriação de alguns dos eventos que ocorreram na mansão. A ideia era oferecer às pessoas uma chance de ver o lado histórico e humano da casa, não apenas os aspectos assustadores. A exposição foi um sucesso inesperado. Muitas pessoas que visitaram o local ficaram comovidas pela história e pela forma como foi apresentada. Em vez de ver a casa apenas como um lugar de medo, elas começaram a compreender o sofrimento e a busca por redenção que a envolviam. Além disso, organizei um evento comunitário para arrecadar fundos destinados a ajudar instituições que apoiam pessoas em situações de crise e sofrimento. Queria transformar o legado da mansão em algo positivo e útil, e essas ações foram uma forma de fazer isso. A história da mansão, agora conhecida e compreendida, começou a servir como um alerta sobre a importância de enfrentar e lidar com nossas próprias sombras e desafios. A casa deixou de ser um lugar de terror e passou a ser um símbolo de superação e aprendizado. Com o tempo, a mansão foi reformada e transformada em um centro cultural, onde as pessoas poderiam aprender sobre a história local e refletir sobre os eventos que moldaram a comunidade. O local, uma vez repleto de dor e mistério, tornou-se um espaço de educação e esperança. A casa finalmente encontrou um novo propósito e, ao fazer isso, também ajudou a curar as feridas deixadas por sua história. Meu próprio medo e angústia foram substituídos por um sentimento de realização e gratidão. A experiência me ensinou que, mesmo nos lugares mais sombrios, pode-se encontrar uma luz de esperança e redenção. E assim, o legado da casa esquecida se tornou uma história não de assombração, mas de transformação e de como o passado pode ser usado para iluminar o futuro. A mansão, que uma vez foi um símbolo de medo e tristeza, agora representa a capacidade humana de enfrentar e superar o sofrimento.